Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal no programa Luz na Penumbra e estudando o livro, a obra de Kardec, O que é o Espiritismo, junto a dois anjos, né? Sem asas. Asinha na cor da asa da graúna, quem nordestino conhece. Sabe a cor da asa da graúna? Depois vocês descobrem. São eles, vamos lá? Eu? Sim. Aloísio Guigino. Isso. E ele? Eduardo Araújo. O agênero materializado. Juntos e misturados aqui, vamos nós estudar. Isso, então que Jesus nos conduza. Nós já estamos no capítulo 1 do que é o Espiritismo. Finalzinho, né? Terceiro diálogo com o padre. Isto. E quem vai fazer a leitura? Então vamos lá, vamos ler aqui então a pergunta do... Olha o Deus acusador. Vou ler a pergunta do padre e na voz de Miranda a resposta de Kardec. Então a pergunta aqui do padre é a seguinte: dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Uau. E aí a resposta agora de Allan Kardec na voz de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem o pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nulo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isso não impede de renascerdes aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de o não quererdes. Crede que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, mas apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estais convencido de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Dizeis que a data da vinda ao homem, à Terra, não vai além de 6.000 anos. Isso, porém, não priva que os fatos vos contradigam. E que direis, se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas. Você vê que interessante, né? E aí quem está nos acompanhando aí, nossos ouvintes que não são espíritas, e mesmo aqueles que são, mas os que não são, mais os simpatizantes, e até aquele que porventura se designe como agnóstico ou mesmo ateu, deve estar admirado de ver Allan Kardec citando a ciência para contrapor as ideias teológicas do padre, né? Porque o Espiritismo ele é baseado na ciência, ele é uma ciência nova. E ele não ignora as descobertas científicas. Tanto é que no livro A Gênese, Kardec chega a dizer que se um dia a ciência comprovasse que o Espiritismo está em erro em algum ponto, que o Espiritismo se modificaria e se adequaria à ciência. Até hoje não houve nenhuma comprovação, né, em contrário
sobre os princípios básicos da doutrina, até porque a ciência não tem mecanismos, recursos para validar ou invalidar determinados conhecimentos que são de ordem espiritual. Mas o padre aqui fica numa situação um pouco difícil, porque Kardec... hoje em dia, essa discussão existe ainda, né? O ensino religioso, ele acabou fazendo muitos ateus. Por quê? Porque as crianças, os jovens que vão estudando e aprendendo a ciência, né, na escola, eles vão verificando que aquilo que os livros religiosos colocam, que deveriam ser interpretados de uma maneira simbólica e não literal. Aí é que está o grande problema. Esse é o grande problema. O grande problema de muitas religiões ainda hoje é a interpretação literal, né, dos evangelhos, enquanto o Espiritismo aceita os evangelhos, aceita as informações contidas na Bíblia, porém interpreta entendendo o significado simbólico daquelas informações que condizem com as descobertas da ciência. Aloysio Guigino. Esses pontos que foram levantados aqui é interessante porque realmente a própria ciência ela nos mostra que eles não são reais. Eles podem ser tomados como simbólicos, como você acabou de colocar, Eduardo. Mas, pegando apenas um deles aqui para não nos estendermos, quando fala que a existência do homem sobre a Terra data de 6.000 anos, nós temos uma descoberta aqui no Brasil, no Piauí, certo? Um fóssil que foi identificado como feminino, certo? Através de processos científicos e que data de 11.000 anos. Certo? Então, de onde é que veio esse negócio? Se o homem só está aqui há 6.000, como é que temos um fóssil de 11.000? E vamos por aí afora. Quando nós falamos de a criação da Terra, de acordo com a Bíblia, em 6 dias, e Deus descansou no 7º como se estivesse cansado, certo? Nós vemos, na realidade, esses dias como sendo eras, certo? Então, um período de tempo. Aí nós vamos ver que nós não podemos tomar os aspectos, a colocação ou os dogmas como pela letra, e sim pelo seu sentido. Aí você pode até adotar e aceitar alguns desses dogmas. Mas algumas filosofias, elas se aferram à letra como sendo inamovíveis. É aquilo e acabou, é um dogma que não é para ser discutido, é para ser aceito. E hoje em dia nós não aceitamos mais, porque já entendemos e o conhecimento do homem já nos leva a rejeitar algumas coisas dessas. E isso foi o que o Eduardo ressaltou ali. Tem levado a um afastamento de muitas pessoas mais esclarecidas, um afastamento desses dogmas e, por conseguinte, dessa filosofia religiosa. Então é muito importante que nós não nos atenhamos à letra e sim ao seu entendimento, ao significado. E aí nós não aceitamos aquilo que é denominado como sendo um dogma, e algumas filosofias religiosas se baseiam exatamente em dogmas. Algumas pessoas católicas nos perguntam às vezes, né, que são ouvintes da rádio, se nós rejeitamos, por exemplo, a ideia de Adão e Eva, como está contada na Gênesis. Não, nós não rejeitamos. Apenas sabemos interpretar dentro do sentido simbólico, né? Os espíritos deixam claro que Adão representa uma raça, que é a raça adâmica. Adão é homem, né? A tradução. E então tem todo um sentido simbólico, né, que os iniciados ali, que Moisés coloca para explicar o que aconteceu com um povo, né, que foi degradado de um outro sistema chamado Capela e que vieram para a Terra. E daí a ideia do paraíso perdido. Então a gente recomenda a vocês que leiam o livro A Gênesis e vocês vão verificar que a doutrina não nega o que está na Bíblia. Ela apenas interpreta de uma maneira diferente
da maioria das religiões que vão no sentido literal, Maria de Fátima Miranda. E quando nós vamos estudar a doutrina espírita, vamos compreender por que foi que aconteceu das interpretações acontecerem de forma literal. É porque nós não tínhamos maturidade, não tínhamos conhecimento nem referência, não é? Mas tínhamos uma necessidade de busca e de uma ligação com Deus. Então, é a mesma coisa de uma criança. A maneira da criança, quando ela vai ser orientada sobre Deus, a relação dela com Deus vai ser diferenciada da relação do adulto, que já raciocina mais profundamente sobre Deus. E dentro desse raciocínio, nós poderíamos argumentar sobre todos esses dogmas que aqui são colocados na forma como são colocados, não negando, vamos dizer assim, uma realidade existente em cada um deles, mas é aquilo que o Eduardo acabou de colocar, por exemplo, o paraíso, né? Nós temos os degredados de outros sistemas aí, de outros planetas, porque há muitas moradas na casa do Pai, que vieram para cá e encontraram um mundo mais primitivo e tinham nos seus registros a existência de um mundo melhor. Então daí vem essa história do paraíso. Agora, essa história de comer maçã, isso aí é tudo uma maneira, certo, de nós explicarmos dentro do conhecimento ainda muito limitado que era o que estava ao alcance do homem, aquilo que é uma realidade, não é? Então o Espiritismo não nega os dogmas, apenas, conforme já foi falado aqui, os interpreta de uma forma mais racional. Sim. Mais nada. Continuamos então? Vamos lá, Maria de Fátima Miranda. Continua a resposta de Kardec. Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano, caridoso, para com os vossos semelhantes. Que é um outro ponto, né? Que o Espiritismo, ele não vem negar a existência de espíritos maus, mas ele vai dizer que não tem sentido haver um demônio, porque ele teria que ser criação de Deus. Tem um capítulo 3 de A Gênese que trabalha muito bem sobre a origem do mal, certo? Que recomendo que todos deem uma olhada, uma lida ali. E também o livro Céu e Inferno, né? Kardec também vai desenvolver muito sobre essa questão do demônio, dos anjos decaídos. Essa criação, vamos dizer assim, a origem do mal está muito bem colocada nesse capítulo 3 de A Gênese. Porque a doutrina vai dizer o seguinte, dentro da ideia que se tem de um Deus, né? Que é um Deus que é o criador de tudo que há, né, do céu e da terra, e que é onisciente. Se Deus é onisciente, como é que ele não saberia que aquele ser que ele criou se transformaria num demônio? Então ele já não seria onisciente. Ou ele iria criar um ser que ele já sabia que ia se transformar num inimigo e que ia rivalizar com ele no universo. Então não tem sentido. E é aquela história, tem 3 possibilidades. Este ser, se ele foi criado, é isso que o Eduardo acabou de ser falado, né? Ele tem a sua origem em Deus, então Deus criou o mal, o que não é também aceitável. Então o mal está em nós mesmos, tá? E nesses espíritos, nós somos espíritos que ainda estão maus. Então essa é capítulo 3 de A Gênese, é muito claro, certo? Não vamos nos estender aqui a respeito, eu convido a todos para que busquem esse entendimento. E aí, prosseguindo aqui, o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Quer dizer, o fato de você acreditar ou não, literalmente, no que está escrito na Bíblia, não vai alterar a questão moral. Se você moralmente for uma pessoa do bem,
Não importa. Não, e depois tem eu sempre digo que o espiritismo ele é muito recente, né? Ele tem 170 anos, um pouquinho mais. E o cristianismo, ou a moral do Cristo, ela vem de muito mais tempo. Então, se nós procuramos, de alguma maneira, procedermos de acordo com a moral que nos foi trazida, esclarecida e orientada por Jesus, está tudo bem. E se nós formos ver as religiões de um modo geral, não é apenas espiritismo, catolicismo, não. As religiões de um modo geral têm uma base que é a mesma, e essa base é a moral. Certo? Então a moral é um conjunto de regras que nos levam a distinguir o bem do mal e a seguirmos os preceitos da lei de Deus. Acabou. Não tem mais nada. Então isso nós encontramos em todas as religiões sérias. O resto é maneira que nós encontramos e adotamos para seguirmos ou alcançarmos. O cristianismo teve um valor muito grande com esses dogmas de penas eternas e mais não sei o quê, porque ainda pela ignorância do homem levou-os para que com o medo dos infernos procedessem bem, certo? Então esse é o mesmo o mesmo objetivo do espiritismo, é que nós façamos sempre o bem, que amemos o nosso próximo, certo? E a Deus sobre todas as coisas. Então, se todas as religiões fazem com que o indivíduo, a seu modo, faça o bem, não tem o que nós estarmos aqui nos degladiando se uma é melhor do que a outra. O espiritismo tem uma colocação muito interessante que diz que a melhor religião é aquela que mais homens transforma em homens de bem. Acabou. Então, esta é a proposta da doutrina dos espíritos. Notai bem, reverendo, que alguns pontos divergentes que acabaste de falar não são, em princípio, contestados pelo espiritismo. Se tivesses lido tudo quanto tem escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhe dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, antes pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além. Ele o define. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral. Você vê que a própria teologia já questionava, né, esse fogo como algo material. Continua Kardec, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Então isso aqui é um ponto também que você vai confrontando a própria ideia de Deus. Porque se um pai, Jesus mesmo diz, qual o pai que o filho pede um pão e vai lhe dar uma serpente? Então se Jesus fala de um Deus que é todo amor e misericórdia, como é que ele ia condenar filhos seus à eternidade de suplício e sofrimento? Não tem sentido, né? Essa questão aqui, Kardec faz uma colocação aqui que passamos aqui na nossa leitura e diz assim: todos os homens que raciocinam. Então, quando nós paramos e raciocinamos e fazemos esse pensamento, esse raciocínio que você acabou de colocar, nós passamos a perguntar, ou pelo menos não aceitar na íntegra, certo? Isto que está sendo colocado com relação, por exemplo, às penas eternas. Porque é uma coisa que não é aceitável diante
da compreensão ainda limitada que nós temos do que seja Deus. Certo? Então, se Deus é, conforme o argumento que o Eduardo utilizou, se Deus é onisciente, ele sabe de tudo, como é que ele vai criar um indivíduo que ele já sabe que estará condenado ao sofrimento por todo sempre? Não pode. Não é aceitável. Tá? Então, a nossa racionalidade, ela não aceita isso. E a nossa razão é fruto do nosso conhecimento e da evolução do próprio pensamento do homem. Esse inferno material, quando nós vamos estudar e refletir Jesus, a situação dele na cruz, na hora da crucificação, e os dois ladrões, um a cada lado, quando Dimas intercede pedindo que ele possa auxiliá-lo, né? E ele fala: vos asseguro hoje que um dia estarás comigo no paraíso. Olha, Dimas é aquele que dentro daquilo que nós concebemos o pecado, ele era um ladrão, um salteador. E se houvesse esse inferno material, com essa eternidade que fomos compreendendo de forma equivocada, Jesus não teria feito essa afirmação a ele. E durante muito tempo ainda fomos entendendo errado. Vos asseguro hoje que estarás comigo no paraíso. Durante muito tempo compreendeu-se de que naquele mesmo dia Dimas estaria com ele no paraíso, o que seria atropelar a lei divina. Qual seria o mérito de Jesus vir aqui nos ensinar essa transformação em homens de bem, pessoas caridosas? Ele estaria sendo parcial. Pois é. Né? Então... Um do lado ia direto para o inferno, porque não pediu. E o outro, entendeu? O Espiritismo ele vai trabalhar sempre com a questão da racionalidade. Da ciência e da racionalidade. Porque tem coisas que a ciência ainda não tem como comprovar. Mas a razão nos diz aquilo que é possível de ser aceito e aquilo que está fora dentro do conhecimento e da racionalidade. Então, é dessa forma que Kardec sempre se pautou e os espíritos também. Continuando, vamos lá. Eis ademais, continua Kardec, o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A adoração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Aí seria o tal purgatório que Kardec fala, que a própria igreja hoje já parece que não admite mais a existência do purgatório, né? Segundo... O purgatório, sim, não tem mais aquilo que quando a criança morria. O limbo. Então tá bom. Porque eu vi um amigo católico dizendo que não tinha mais o purgatório, mas como eu não sou católico, eu não tenho base para falar ou não. Mas aí continua aqui o Kardec dizendo: nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam, sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento. O espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre. E para ele, então, a pena seria eterna. Essa questão aí, existem 2 pontos aqui que são fundamentais. Você tem 30 segundos para falar o ponto fundamental. É melhor guardar. É melhor guardar. Então guarda e vamos terminar o parágrafo quando ele diz: essa eternidade de penas deve ser entendida em sentido relativo e não absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo, desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Então, ninguém está perdido, né? Aquele espírito que hoje está no caminho do erro e do mal, um dia, arrependendo-se, reencarnando, reparando, progredindo, se tornará um espírito puro. Mas, semana que vem, Aloysio Guigino já vai começar e já vai dar a explicação que ele não pôde dar hoje por falta de tempo. Muita paz a todos e até o próximo programa. Que Jesus nos conduza. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos, mais uma vez, para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita de 1859. Ao meu lado, como ele mesmo diz, ao meu lado, Renato Souza. Olá a todos. Aí, vamos dando sequência aqui. No último programa, o Renato leu aqui a resposta à réplica do Abade de Chesnel no Universe. E vamos dar sequência aqui, né, Renato? Exato. Sem mais delongas, que diz o seguinte: sucede o mesmo com o Espiritismo. Se o olhais como uma religião nova, é que aos vossos olhos não é católico. Ora, acompanhar bem o nosso raciocínio. De duas uma, ou é uma realidade ou uma utopia. Se é uma utopia, não há por que se preocupar com ele, já que cairá por si mesmo. Se é uma realidade, todos os raios não o impedirão de ser, da mesma forma que outrora a Terra jamais foi impedida de girar. Se verdadeiramente há um mundo invisível que nos circunda, se podemos entrar em comunicação com esse mundo e dele obter ensinamentos sobre o estado dos seus habitantes, e todo o Espiritismo está aí contido, em pouco tempo isso parecerá tão natural como ver o sol ao meio-dia, ou encontrar milhares de seres vivos e invisíveis numa gota de água límpida. Essa crença se tornará tão comum que sereis forçados a vos render à evidência. Se aos vossos olhos essa crença é uma religião nova, ela está fora do catolicismo, porque não pode ser simultaneamente a religião católica e uma religião nova. Se pela força das coisas e da evidência ela se generalizar, e não poderá deixar de ser assim, já que se trata de uma lei da natureza, conforme o vosso ponto de vista, não haveria mais católicos, e vós mesmos não mais sereis católicos, porque vos vereis forçados a agir como todo mundo. Eis, senhor Abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, e ela é tão absoluta que já me gratificais com o título de sumo sacerdote dessa religião, uma honra da qual eu não suspeitava. Mas ides mais longe. Na vossa opinião, todos os médios são sacerdotes dessa religião. Aqui eu vos detenho em nome da lógica. Até agora me havia parecido que as funções sacerdotais eram facultativas, que se era sacerdote apenas por um ato de própria ou da própria vontade, que não se o era a revelia e em virtude de uma faculdade natural. Ora, a faculdade mediúnica é uma faculdade natural, que depende da sua organização, como a faculdade sonambúlica, por exemplo. Não requer sexo, idade ou instrução, pois a encontramos nas crianças, nas mulheres e nos velhos, assim como nos sábios como nos ignorantes. Seria compreensível que rapazes e moças fossem sacerdotes e sacerdotisas sem o querer e sem o saber? Em verdade, Sr. Abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas com as quais se preocupa. Não o consideramos senão como ciência filosófica que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos e que, por isso mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias, faz brotá-las naqueles em que elas não existem. Mas se a todo custo o quiserdes elevar ao nível de uma religião, vós mesmos o lançais num caminho novo. É o que compreendem perfeitamente muitos eclesiásticos que, longe de se deixarem arrastar para o cisma, se esforçam por conciliar as coisas em virtude desse raciocínio.
se há manifestações do mundo invisível. Isso não pode ocorrer senão pela vontade de Deus, e nós não podemos ir contra a sua vontade. A menos que digamos que neste mundo aconteça alguma coisa sem a sua permissão, o que seria uma impiedade. Se eu tivesse a honra de ser sacerdote, disto me serviria em favor da religião. Dela faria uma arma contra a incredulidade e diria aos materialistas e ateus: pedis provas? Ei-las, é Deus quem as envia. Graças a Deus, né? Fechou, com chave de ouro, aqui, né? Deixou, né? Tudo explicadinho ali, sem problema nenhum, né, Bill? Só o fato aqui de dizer aqui que no Espiritismo não há sacerdote, né? Que todos os médios seriam, então já denota, né? Sem porque dúvida. A gente vê em outras doutrinas, com todo o respeito, obviamente, né? A gente não está aqui para falar de outras doutrinas, mas a gente vê, digamos, padres, a gente vê, enfim, um monte de guias, né? Lógico que nós temos Jesus como guias em todas as doutrinas, mas nós temos ali orientadores, né? Que são os padres, os pastores, mas da doutrina espírita nós temos o prazer de não ter essas pessoas. Nós temos somente como guias, ou como guia, Jesus, né? Pronto. E os espíritos. Exato. Né? Jesus, os espíritos que respeitam todas as máximas do Cristo, então é o Cristo. Então, você seguindo o Cristo, não tem como ter dúvidas. Se eu for seguidor do Renato, ou o Renato for seguidor do Bill ou da Maria Fernanda, fatalmente terá um problema, porque nós somos problemáticos. Exato, né? exato. O movimento do humano, do ser humano, o movimento espírita, é manco. Né, Renato? Já o Cristo não tem dúvida. O que o Cristo falava, não tem como nós colocarmos dúvida, nem duplo sentido. Ah, mas ele está falando isso querendo falar outra coisa? Não. Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas. Exato. E até o próximo como a ti mesmo. O que ele quer? Qual é a dualidade nisso aí? Né? Ele está querendo falar alguma coisa nas entrelinhas, né? nas linhas que ficam por trás ali, enfim, que me fugiu até o nome agora, nas entrelinhas. Não, Jesus é bastante direto. Ama teu próximo como a ti mesmo e pronto. Segue isso, que está muito bom, de muito bom tamanho, né, Renato? Exato, perfeito. Né? Então é isso aí. Vamos lá para mais uma... Vamos entrar nas variedades. Lord Castel... fala com você, que é contigo mesmo, Renato. Se vira. A gente se diverte com isso, né, Bill? Meu Deus. Lord Castelreg e Bernadotte. Eu acredito em você, meu amigo. Castelreg e Bernadotte. Eu acredito em você. Perfeito, deve ser isso aí. Mas tem mais palavras difíceis aqui, Bill. Vamos lá. No texto. Aí continua dizendo assim o Kardec, ó. Há quase 40 anos, a aventura seguinte chegou ao Marquês de Londonderry. Depois, Lord Castelreg. Ia ele visitar um gentil homem de seus amigos, que morava ao norte da Irlanda, um desses velhos castelos que os romancistas escolhem de preferência para teatros de aparições. O aspecto do apartamento do Marquês estava em harmonia perfeita com o edifício. Com efeito, as paredes de madeira, ricamente esculpidas e escurecidas pelo tempo, a imensa abóboda da chaminé, semelhante à entrada de um túmulo, e as cortinas apodrecidas e pesadas que ocultavam os cruzeiros e cercavam o leito, eram de natureza a darem uma direção melancólica aos pensamentos. Lord Londonderry examinou o seu quarto e tomou conhecimento com os antigos senhores do castelo, que, de pé, em seus quadros, pareciam esperar a sua saudação. Depois de haver despedido seu criado, se deitou. Vinha de apagar sua vela, quando percebeu um raio de luz que clareou o dossel de seu leito. Convencido de que não havia fogo na grade e as cortinas estavam fechadas e que o quarto se encontrava, alguns minutos antes, mergulhado numa obscuridade completa, supôs que um intruso se introduziu no quarto. Virando-se então rapidamente para o lado de onde vinha a luz, ele viu, com grande espanto, a figura de uma bela criança cercada de um limbo. Persuadido da integridade de suas faculdades, mas supondo uma mistificação de um dos numerosos hóspedes do castelo, Lord Londonderry
avançou para a aparição, que se retraiu diante dele. À medida que ele aproximava, ele recuava. Ela, a criança, recuava, até que, enfim, chegada à sua sombria abóboda da imensa chaminé, ela submergiu na terra. Lord Londonderry não dormiu a noite inteira. Se determinou em não fazer nenhuma alusão ao que lhe acontecera, até que estivesse examinado com cuidado todas as pessoas da casa. No almoço, procurou em vão compreender alguns sorrisos ocultos, olhares de conivência, piscadelas de olhos, pelas quais se traem, geralmente, os autores dessas conspirações domésticas. A conversação seguiu seu curso normal, estava animada, e nada revelava uma mistificação. Afinal, o Marquês não pôde resistir ao desejo de contar o que vira. O senhor do castelo fez observar que o relato de Lord Londonderry deveria parecer muito extraordinário àqueles que não habitavam há muito tempo o solar e que não conheciam as lendas da família. Então, voltando-se para Lord Londonderry: "Vós vistes a criança brilhante?" disse-lhe. "Ficais satisfeitos? É o presságio de uma grande fortuna, mas preferiria que não fosse a questão dessa aparição." É isso aí, muito bem, pessoal. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Dando sequência aqui ao nosso estudo, em julho de 1859, Renato Souza. Opa, e Bill Fabiano Cordeiro, né? Vamos nós. Em uma outra circunstância, Lord Castlereagh, enfim, viu a criança brilhante na Câmara dos Comuns. No dia de seu suicídio, teve uma aparição semelhante. Se sabe que esse Lord, um dos principais membros do Ministério de Harold e o mais encarnecido perseguidor de Napoleão, durante seus reveses, se cortou a artéria carótida no dia 22 de agosto de 1823 e morreu no mesmo instante. A espantosa fortuna de Bernadotte, se diz, lhe fora predita por uma famosa necromante que a anunciara também a de Napoleão I e que tinha a confiança da imperatriz Josefine. Bernadotte estava convencido de que uma espécie de divindade tutelar ligava-se a ele para protegê-lo. Talvez as tradições maravilhosas que cercam seu berço não eram estranhas a esse pensamento que jamais o abandonou. Conta-se, com efeito, na sua família, uma antiga crônica que pretendia que uma fada, mulher de um dos seus ancestrais, predissera que um rei ilustraria sua posteridade. Eis um ato que prova quanto o maravilhoso conservara de império sobre o espírito do rei da Suécia. Ele queria cortar, pela espada, as dificuldades que a Noruega lhe opusera e enviar seu filho Oscar à frente de uma armada para subjulgar os rebeldes. O Conselho de Estado fez uma viva oposição a esse projeto. Um dia, quando Bernadotte acabara de ter uma discussão animada sobre esse assunto, ele montou a cavalo e se distanciou da capital em grande galope. Depois de ter vencido um longo espaço, chegou aos limites de uma sombria floresta. De repente, se lhe apresentou aos olhos uma velha mulher bizarramente vestida e com seus cabelos em desordem. "Que quereis?" perguntou bruscamente o rei. A feiticeira respondeu, sem se desconcertar: "Se Oscar combater nessa guerra que tu me dizes, ele não dará os primeiros golpes, mas os receberá." Bernadotte, atingido por essa aparição e essas palavras,
retornou ao seu palácio. No dia seguinte, trazendo ainda no rosto os traços de uma longa vigília cheia de agitação, ele se apresentou ao conselho. Mudei de opinião, disse, negociaremos a paz, mas a quero em condições honrosas. O Sr. Chateaubriand conta em sua Vie de Mai de Rancé, fundador da Trip, que um dia esse homem célebre, passeando na avenida do Palácio de Veretz, acreditou ver um grande fogo que havia tomado as construções do galinheiro. Para lá voou. O fogo diminuía à medida que dele se aproximava. A uma certa distância, o grande incêndio se muda em um lago de fogo, no meio do qual se elevava a meio corpo uma mulher devorada pelas chamas. O medo o tomou e retomou correndo o caminho da casa. Ao chegar às forças, lhe faltavam e ele se lançou morrendo sobre um leito. Nossa, que visão, né, Bill? Meu Deus, que momento, né, de evidência, né? Meu Deus. Né? Complicado. Então ele vai dizendo assim, olha, não foi senão um momento depois que ele contou essa visão, cuja única lembrança lhe fazia empalidecer. Esses mistérios pertencem à loucura? O Sr. Bieri, de Boismont, os parece atribuir a uma ordem de coisas mais elevada. Eu sou de sua opinião. Isso não desagrada, meu amigo, o Dr. Lelut. Prefiro crer melhor no gênero familiar de Sócrates e na voz de Jeanne d'Arc, né? Que na demência do filósofo e da virgem de Dom Remy, né? De Dom Remy. Há muitos fenômenos que ultrapassam a inteligência, que desconcertam as ideias recebidas, mas diante da evidência dos quais é preciso que a lógica humana se incline humildemente. Nada é brutal e, sobretudo, irrecusável como um fato. Tal é a nossa opinião e, sobretudo, a do Sr. Guizot. Qual é a grande questão, a questão suprema que preocupa hoje os espíritos? É a questão posta entre aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem uma ordem sobrenatural, certa e soberana, embora impenetrável à razão humana, a questão posta para chamar as coisas pelo seu nome, entre o supernaturalismo e o racionalismo. De um lado, os incrédulos, os panteístas, os céticos de toda sorte, os puros racionalistas, do outro, os cristãos. Nossa, uma separação grande aí entre todos os outros e os cristãos. Exatamente. Né? Com certeza. Então ele vai terminando aqui nesses 2 últimos parágrafos desse artigo, dizendo: é necessário para a nossa salvação presente e futura que a fé na ordem sobrenatural, que o respeito e a submissão à ordem sobrenatural reentrem no mundo e na alma, nos grandes espíritos e com os espíritos simples, nas regiões mais elevadas como nas regiões mais modestas. A influência real, verdadeiramente eficaz e regeneradora das crenças religiosas está nessa condição. Fora disso, são superficiais e bem perto de serem vãs. Guizot, entre parênteses, que está falando, né? Sim. Não, a morte não separa para sempre, nem mesmo neste mundo, os eleitos que Deus recebeu em seu seio e os exilados que permanecem neste vale de lágrimas. E tem uma palavra difícil aqui, uma expressão difícil que o Bill vai falar daqui a pouquinho, né? Ele vai treinar e vai falar daqui a pouquinho. Para empregar as melancólicas palavras do Salve Rainha. Há horas misteriosas e abençoadas onde os mortos bem-amados se inclinam para aqueles que os choram e murmuram em seus ouvidos. Palavras de consolação e de esperança. O Sr. Guizot, esse espírito severo e metódico, tem razão em professar. Fora daí, as crenças religiosas são superficiais e bem perto de serem vãs. Sam, extraído do Petri
5 de junho de 1859. E a expressão diz o quê, Bill? In hac lacrimaram vale. Exatamente. Latim aí, vamos buscar. In hac lacrimaram vale. A gente vê o que significa isso. Pois a gente vê essa expressão. Ele está falando aqui de um salve rainha, né? Melancólico, para entregar as melancólicas palavras do salve rainha, enfim, né? Lágrima, né? Exatamente. Vale, com certeza. São né? muitas informações trazidas aqui, né? Nessa visão, né? Como diriam os nossos amigos, essa visagem do Espírito. Bill, acho que dá para terminar, Júlio? Será que dá? Eu acho que não. O que é o Espiritismo? Acho que dá. Produção para o conhecimento do mundo invisível dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita e a resposta a algumas objeções prejudiciais, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita Gran, em 18, preço 60C. Vamos lá, então. Ele diz assim: as pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas perguntas que um estudo completo lhes daria solução, mas o tempo e frequentemente a vontade lhes faltam para se entregarem às observações continuadas. Gostariam antes de empreender essa tarefa, de saber ao menos do que se trata e se vale a pena se ocupar disso. Portanto, nos pareceu útil apresentar em um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que não nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho com a dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. A forma de conversação nos pareceu a mais conveniente, porque não tem a aridez da forma puramente dogmática. Terminamos essa introdução por um resumo que permitirá apanhar, por uma leitura rápida, o conjunto dos princípios fundamentais da ciência. Aqueles que, depois dessa curta exposição, crerem a coisa digna de sua atenção e poderão aprofundar em conhecimento de causa. As objeções nascem o mais frequentemente das ideias falsas que se faz, a priori, sobre o que não se conhece. Retificar essas ideias de ir antes das objeções, tal é o objetivo que nos propusemos publicando esse pequeno escrito. As pessoas estranhas ao Espiritismo nele encontrarão, pois, os meios de adquirirem, em pouco tempo e sem grande despesa, uma ideia da coisa. As que estão já iniciadas, a maneira de resolverem as principais dificuldades que lhes se opõem. Contamos com o concurso de todos os amigos desta ciência para ajudarem a divulgar este curto resumo assinado ele, Sir Allan Kardec. E assim terminamos o mês de julho de 1859, né, Renato? Exatamente. Chegamos cravado aí no tempo, quase terminando o nosso tempo. Terminamos o mês de julho com todas essas impressões agora sobre o que é o Espiritismo aqui pelo senhor Hipólito Leão Denizar Rivaio. Muitas informações relevantes aqui. Obviamente num programa não tem como a gente destrinchar tudo, a gente fala de forma bem en passant, né, Renato? Porque o tempo é curto. Sim, sim. Mas deu pra gente, dentro daquilo que a gente... Entender, né? Entender, a leitura né? foi clara, né? A leitura clara. O texto foi claro, né? Sim. Com certeza. Deu pra gente entender e fazer entender também. Se você não entendeu alguma coisa, manda um recado pra aqui pra gente, né? Pra rádio. A gente volta o assunto de novo. Volta o assunto. Isso. O importante é a gente não ficar com dúvida, nem deixar ninguém com dúvidas, né? E na semana seguinte a gente vai começar aqui o mês de agosto de 1859, né? Vamos começar a falar de mobiliário de além-túmulo, que virá pela frente, não é isso, Renato? Nossa, vamos ver, muita coisa aí, né? Por aqui a gente está chegando ao final. O Pablo já chegou ali, já está de olho na gente aqui, e vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, toda a oportunidade que nos coube. Agradecemos também a parceria da gente, da Rádio Rio de Janeiro, com os nossos ouvintes. Para nós é um grande prazer, hoje aqui na presença também da minha filha Maria Fernanda. Que vai dar um tchau aqui. Oi, boa noite. Tchau. Isso aí, Maria Fernanda, 17 anos de experiência de vida. Renato Souza, meu parceiro, aquele abraço. Bill, meu parceiro, grande abraço, até a próxima, valeu, muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.